gente? Vamos falar sobre o movimento sindical, certo? E ele surgiu nas bases de um sindicalismo corporativo lá em meados de 1930, quando havia um Estado centralizado, nacionalista, intervencionista. E esse movimento sindical reivindicava menos interferência do Estado na economia. Então ele surge ali na região do ABC Paulista, que é aquela região onde há a maior concentração de indústrias do país, próxima à cidade de São Paulo. Por causa das suas reivindicações, o movimento sindical sofreu perseguição em 64, pois representava uma ameaça ao regime militar e sua resistência foi construída gradativamente ao longo dos anos e se consolidou como instituição sindical na década de 70. Então, gente, com o passar dos anos, o movimento acaba agregando a questão da luta mais geral contra a ditadura, pelas liberdades democráticas e pelo respeito aos direitos humanos. É vocês que têm que meditar, não é eu que vou dar opinião para vocês, não. Vocês já são adultos, e é por ser adulto que nós estamos fazendo o que estamos fazendo. É vocês que têm que meditar. Aonde vocês são mais importantes? Eu já disse para vocês de que sindicato não é esse prédio. Sindicato é cada um de vocês, não é a máquina de vocês. Sindicato é cada um de vocês na rua. Sindicato é cada um de vocês aonde vocês estiverem. O movimento ele teve seu auge na década de 80 com a regulamentação dos direitos trabalhistas e foi marcado por disputas políticas entre posições que queriam manter os mecanismos de proteção do trabalho e quem eram a favor da implementação da flexibilidade, os neoliberais. Nessa década, também foram discutidos temas sobre a justiça do trabalho, a ampliação da participação de sindicatos e dos trabalhadores nos espaços de decisão política e foram implementadas políticas mais descentralizadas, mais democráticas e mais de interesse público. Essa oposição ao regime foi bem importante, pois o movimento sindical ele era formado por trabalhadores, por gente do povo. Então, a luta em favor da democratização do país muito se deve a esses atores políticos. Então, a sua articulação, a sua participação foi fundamental para que os direitos reivindicados fossem anexados à Constituição de 1988. Ainda é tensa a situação em Volta Redonda, no estado do Rio. 3 metalúrgicos morreram ontem à noite durante choques com soldados do Exército e da Polícia Militar. 18 mil operários da Companhia Siderúrgica Nacional estão em greve há 4 dias. Desde terça-feira, 3 mil ocupavam as instalações da empresa. As tropas do Exército foram chamadas para retirar os operários da siderúrgica. Os grevistas reagiram e entraram em choque com soldados usando pedras, barras de ferro e bombas. O incidente durou mais de 12 horas. Às 7 horas da noite começaram os choques entre os metalúrgicos em greve, a Polícia Militar e o Exército nas ruas de Volta Redonda. Houve muita confusão. Depois, corre-corre e tiroteio. Algumas pessoas foram presas. Vários carros apedrejados. A tensão era cada vez maior. A todo momento, mais tiros. Também houve choques dentro da Companhia Siderúrgica Nacional. O Exército usou tanques para destruir barricadas. Os soldados tentavam chegar até a aciaria, setor da usina onde é feito o aço, que foi ocupada pelos grevistas. Os metalúrgicos fizeram barricadas usando 2 tratores e botaram fogo num latão de óleo. Os bombeiros apagaram fogo. Logo depois, os grevistas jogaram uma bomba incendiária num caminhão. Mais uma vez, o fogo foi apagado pelos bombeiros. No final da noite, os choques terminaram. De madrugada, as tropas do Exército ficaram de prontidão dentro e fora da siderúrgica. De manhã, um representante dos grevistas foi negociar com o comandante das tropas do Exército para evitar novos incidentes. Os trabalhadores ficaram concentrados na parte alta da aciaria. Do outro lado, os soldados do Exército esperavam o fim da negociação. Às 8 da manhã, os grevistas decidiram sair da usina, todos em fila, um com a mão no ombro do outro. Os trabalhadores retiraram o bloqueio e foram embora. Era o fim da ocupação que durou 3 dias. Em 83 surge a CUT, que era composta por sindicalistas autênticos, militantes da Igreja Católica e militantes de esquerda.
Rejeitavam o capitalismo, eram críticos à estrutura sindical corporativa e acreditavam na organização e na mobilização sindical. Em 1990 foi a década da integração da economia à globalização, com menos interferência do Estado e marcada pela reestruturação da produção na indústria, que já havia dado seus primeiros passos na metade da década passada. Ganha espaço a terceirização com as subcontratações, que geram a precarização do trabalho, a redução do número de empregados permanentes, maiores riscos de acidentes, menores salários e benefícios, mais discriminação, preconceito e prejuízo para a ação sindical. E nesta quinta-feira, a Central Única dos Trabalhadores completa 31 anos de lutas e conquistas. Em 28 de agosto de 1983, 5.000 homens e mulheres partiram de todas as regiões do país para fundar em São Bernardo do Campo uma central que unificou a classe trabalhadora em defesa de seus direitos. A Central Única dos Trabalhadores representa hoje 34% dos trabalhadores brasileiros em todos os ramos de atividade econômica do país. A CUT se consolidou como a maior central sindical da América Latina e a quinta maior do mundo. A CUT continua organizando os trabalhadores no local de trabalho, organizando os trabalhadores para ter melhores condições de vida, de salário, de emprego e também propondo a disputa na sociedade para melhores condições de vida e uma sociedade melhor para os trabalhadores. 1983, São Bernardo do Campo, Pavilhão Vera Cruz. Foi aqui que surgiu a Central Única dos Trabalhadores. Em 28 de agosto, cerca de 5.000 delegados vieram de todas as partes do país, representando federações e confederações para construir a central de representação dos interesses do trabalhador. O país está mergulhado numa crise econômica que atinge a maioria dos setores da vida social, cujas consequências políticas e econômicas afetam principalmente a todos os trabalhadores. Quem esteve lá conta que a noite foi fria. Muitos chegavam apenas de chinelos e logo saíam caçando cobertores. Tenha certeza que a classe operária não ficará de braço cruzado e dará uma resposta muito firme, como deram os trabalhadores no dia 21 de julho, como deram os trabalhadores numa presença em massa hoje aqui nesse conclave. Eram outros tempos, tempos de rearticulação política pós-ditadura, em que a presença de mulheres ainda era novidade no movimento sindical. Estou representando a Associação das Lavadeiras e Empregada Doméstica de Teoflotone. Nós queremos ser reconhecidas pelas classes trabalhadoras, queremos ter os mesmos direitos que todos os trabalhadores têm e nós não somos reconhecidas, queremos ser reconhecidas como trabalhadora. O começo da organização aconteceu nessa casinha em Santo André, cedida pelo Sindicato dos Químicos, a primeira sede da CUT. Foram vários anos criando a central, organizando os trabalhadores, fazendo greves históricas, estabelecendo contatos internacionais, aprendendo e somando. Durante essas mais de 3 décadas, os trabalhadores e trabalhadoras da CUT tiveram muitas conquistas. A valorização do salário mínimo, os royalties para a educação, a PEC das domésticas, a lei do piso salarial e dos agentes comunitários de saúde. Essa proposta que a CUT tem de envolver-se na política para melhorar a vida do trabalhador e não permitir que façam política sem o trabalhador e contrário a ele. Hoje, somos desafiados a pensar os rumos do trabalho e quais as formas para a organização da classe trabalhadora que caminha na contramão dos interesses do capital. O país experimenta um crescimento econômico a partir dos anos 2000. O cenário era mais favorável às exportações. O PIB crescia e havia o registro do aumento do emprego formal com carteira assinada. Registramos também a valorização do salário mínimo e uma ampliação no poder de compra do consumidor. Além disso, também pontuamos a diminuição das diferenças entre trabalhadores e o crescimento do consumo interno.
Nesse período, também há a flexibilidade do trabalho, porém, o contexto está muito mais favorável ao trabalhador. Logo, as leis que regulamentam o trabalho podem ser usadas para resistir às mudanças que o fragilizavam. O movimento sindical conseguiu uma maior representatividade no governo Lula e delegou ao presidente a iniciativa da agenda social e do trabalho, o que acabou tirando o protagonismo político do movimento conquistado com a greve no auge dos anos 80. Finalmente, como afirma Karl Marx no Manifesto do Partido Comunista, a emancipação dos trabalhadores será obra dos próprios trabalhadores. Esse trabalho traz um breve histórico do percurso do movimento sindical no Brasil, mas para ampliar o seu conhecimento a respeito do tema, você pode consultar as referências aqui elencadas,